Oi meninas, boa noite. Hoje a gente vai fazer um olho social e vamos elaborar depois com a maquiagem artística. Agora eu vou começar arrumando a sobrancelha. Vou usar uma pastinha. Pode ser usado pasta, sombra, lápis. Só para destacar mais a sobrancelha, tá? Sempre alinhando os fios. Aqui eu já tinha deixado um olho pronto para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. Agora eu vou passar um corretivo, pode ser o corretivo ou uma base, só para dar uma camuflada nessa pálpebra. Não tem necessidade de ser uma cobertura tão pesada, porque a gente vai estar trabalhando com batom. Agora eu tiro o excesso com a esponjinha. Lembra sempre de fazer a marcação com a base ou com corretivo abaixo da sobrancelha, tá? Pra ela ficar mais marcada, ela ficar mais bonita. Cuida sempre para não deixar a sobrancelha com excesso de base ou de pó. Lembra sempre de verificar. Agora a gente vai trabalhar o fundo da sombra com batom. Um batom mate. Um batom mais escuro que você tiver. Se você tiver batom marrom, pode ser. Ou um vinho, um vermelho escuro, mas que seja bem escuro. E de preferência que seja mate. Líquido mate, né? Quem não tiver até pode usar outro, aquele em bastão. Só porque aquele lá ele demora para secar. Na verdade, a gente tem que selar com sombra depois, que ele nem seca. Coloca numa plaquinha. É só um pouquinho mesmo do batom que é usado. Não estou achando alguma coisa. Ó, com um pincel de esfumar pequeno, mais preciso, a gente vai passar o batom em toda a pálpebra móvel. Lembrando que quando for fazer os dois olhos, vocês têm que passar em um olho e esfumar, termina um para depois fazer o outro, porque esse batom ele seca muito rápido e ele seco, ele dificulta na hora de esfumar. Esfuma, tira o excesso no papel toalha. Tô esfumando, tirando o excesso com o mesmo pincel que eu apliquei. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar mais gordinho e vou tirar toda a marcação.
Sempre movimento vai e vem para tirar a marcação. Como o batom ele é mais pesado, aqui dá de ver que eu faço mais força para esfumar. Quando é só sombra, deixo a mão mais leve. Esfuma, esfuma bem. Sempre movimento vai e vem. Para, dá uma olhadinha, esfuma mais um pouquinho. Tirou a marcação, daí vai aliviando o pincel na parte de cima. Dá uma olhadinha, bota mais um pouquinho de batom se precisar. Agora, eu vou com uma sombra marrom, opaca. Com o pincel de esfumar, eu vou aplicando esse marrom na minha pálpebra móvel, em cima do batom. Aplicou, agora eu vou dar uma esfumadinha. Volto com o pincel gordinho de esfumar. Fixador de brilho. Aquela pastinha para colar glitter. É só um pouquinho mesmo que a gente usa. Bem pouquinho. Vocês vão aplicar na pálpebra. É melhor aplicar com o dedo mesmo. Aí vocês conseguem sentir aonde passou e aonde não passou. Vocês vão escolher agora um brilho. Com o pincel de esfumar mais gordinho, vocês vão aplicar esse brilho. Cuida para não botar tanto glitter que nem eu coloquei. Caiu tudo em cima de mim. Fiquei brilhando a noite inteira. Agora, vamos para o delineador. Delineador, ele é normal, tá? Ele é simples, não é com gatinho. O delineador pode ser um delineado fino, é só para fazer a base dos cílios.
Dá uma puxadinha no olho, que facilita. Ops. Agora, a gente vai colar os cílios postiço. Pega os cílios, mede, corta, vê certinho o tamanho do olho. Prepara ele, passa a colinha. Passa a colinha e espera secar 1 a 2 minutos. Não pode aplicar colinha e já colocar direto no olho, porque essa colinha tá mole e não vai fixar os cílios. Vai ficar caindo, vai acabar borrando a maquiagem. Então, vocês vão colocar a colinha nos cílios e deixar ele de cantinho para ir secando. Enquanto isso, vocês vão limpando a pele de vocês. Já coloca nos 2 cílios a cola para ir secando. Aqui eu tô passando só uma base, só para fazer a parte de baixo esfumada. Só para fixar a sombra mesmo. Vou dar uma esfumadinha agora em cima da sombra, da base que foi passado. Agora, eu vou aplicar os cílios. Sempre de cima para baixo, tá? Tem que olhar os cílios se a parte menor tá para frente. Os cílios têm lado. Ó, aplica os cílios no meio, solta e depois arruma a lateral. Enquanto vai secando os cílios no olho, vamos fazendo esfumado da parte de baixo. Vou pegar o batom novamente, com um pincel de esfumar pequeno. Vou pegar só um pouquinho de batom. Que a imagem ficou cortada.
Vou dar uma reforçada no outro olho também. Vou com o marrom, o mesmo marrom que foi usado na parte de cima. Eu vou esfumar na parte de baixo, bem rente aos cílios. Vou dar uma reforçada no outro olho. Agora eu vou pegar outra paleta. Vou usar o preto. Não apareceu. Fui mostrar, mas não apareceu. Agora eu tô botando preto bem rente aos cílios, um pincel menorzinho. Dando uma esfumadinha. Agora eu vou aplicar o lápis de olho. Lápis preto na linha d'água. Já está quase pronto. Em menos de 20 minutos a gente tem um olho bem escuro. Depois de limpar bem a pele com o demaquilante e o adstringente, eu passei só um hidratante, não passei primer, fixador, nada, tá? Vou passar uma camadinha fina de base. Essa minha câmera não ficou num ponto muito bom. Eu não conseguia ver, ela não tava frontal, tava traseira. Aqui eu tinha achado a minha pele muito clara. Mas como a gente vai fazer uma maquiagem artística, não precisa fazer uma pele com uma cobertura tão boa, ou um contorno. Eu vou pegar agora uma base um pouco mais escura que o tom que está, só para fazer um contorno, só para fazer um acabamento dessa pele. Vou passar mais ao redor mesmo, só porque ficou muito clara.
região do queixo, do nariz e um pouquinho na testa. É bem pouquinho mesmo, só para dar uma camuflada. A intenção não é marcar contorno, é só porque a base ficou muito clara. Depois de uniformizar essa base, eu vou com o pincel língua de gato, só para tirar a marcação nos pequenos detalhes. Que com a esponjinha a gente não consegue. Volto com o pincel de esfumar. Dou um acabamento na parte de baixo. Faço a junção ali em cima e embaixo. Agora eu vou com um pó translúcido. Vou aplicar nas áreas a ser iluminadas, abaixo dos olhos, testa, nariz, queixo. Apliquem bastante. Depois eu vou pegar um pincel mais gordinho
de pó, vou sujar ele com o próprio pó e vou tirar o excesso do rosto. Eu nem vou passar pó de contorno, porque não é a nossa ideia para essa aula. Vou pegar o blush. O blush é sempre aplicado na maçã do rosto. Pode colocar bastante, para ele ficar bem marcado mesmo. Agora eu vou pegar o iluminador. O iluminador, ele é aplicado acima do blush. Coloquei no nariz porque já é costume, mas não tem necessidade porque a gente vai tampar esse nariz. Iluminar a testa. No meio da sobrancelha também. Já vai dando uma vida na maquiagem. Agora eu vou com o batom. Dessa vez é na boca. Vocês vão aplicar com um pincel, tá? Aqui não dá de ver porque a minha câmera ficou muito mal localizada. Eu não conseguia ver como ela tava. Que meu espelhinho tava um pouquinho mais pra baixo. A aplicação do batom é sempre com pincel, tá? Nunca leva direto na boca.
Agora a gente vai começar a maquiagem artística. Vocês vão precisar de um lápis velho, vocês vão cortar ele em 3 partes. A gente vai tirar a parte do meio e usar a ponta e o final do lápis. Vamos usar a massinha, lembra de misturar bem a massinha para ela ficar mais mole. Um pouquinho de água, bem pouquinho, só para molhar o dedo, para manusear a massinha. Sem o látex vai ser mais difícil de essa massinha parar, mas eu vou fazer sem porque eu sei que em casa vocês também não têm. Vai molhando o dedo com a água para ir manuseando a massinha. Sem a água vocês não vão conseguir. Aqui não dá pra ver bem eu fazendo a hora que eu abaixo, mas vamos colocar só de um lado do nariz. Vamos colocar na diagonal, escolhe um lado do nariz e a parte de cima vocês vão fazer ele diagonal. O lápis tem que ficar deitado. Aqui vocês coloquem bastante massinha, que é pra segurar o lápis. Sempre com o dedo molhado.
Vou colocar um pouquinho de massinha no lápis, de um ladinho. E grudar ele nessa massinha. Se tivesse o látex, seria mais fácil. Bota mais massinha, pra dar a impressão que o lápis está saindo de dentro da pele. Com cuidado para o lápis não cair, porque ele fica pesado e essa massinha não aguenta muito tempo. Sem o látex, né? Agora eu vou tentando encaixar a parte de baixo do lápis no nariz, mas tem que ser um jeito que fique confortável, não precisa enfiar o lápis lá dentro do nariz, é só na pontinha mesmo, tá? Vão conferindo se ele tá reto. Vocês podem tirar a parte de baixo para pôr o sangue primeiro e coloca a parte de baixo só na hora do acabamento, só para bater a foto. Vou aplicar bastante sangue. Apliquem bastante sangue para que fique bem real. Não esqueçam de aplicar sangue na ponta do lápis, porque ele entrou dentro do nariz. Agora eu vou colocar um pouquinho de sangue preto, que o sangue preto ele dá profundidade ao ferimento.
Agora eu vou encaixando a parte de baixo do lápis. Tem que ficar reto com o de cima, para ficar mais real. Só a pontinha, tá, gente? Não vou enfiar o lápis lá dentro do nariz. Ó, com o pincel eu vou verificando se ele está reto. Se estiver torto, dá uma arrumadinha. Mas cuidado para não mexer muito na massinha, senão ela cai. Coloco bastante sangue para ficar bem real. E está pronta a nossa maquiagem artística. Lembra de deixar o lápis bem retinho para a hora que for bater foto, tá?